A GayTV na luta contra a AIDS. O SUS, Sistema Único de Saúde, distribui 20 medicamentos diferentes para cerca de 200 mil pessoas. Mas mesmo assim, com a epidemia controlada, a AIDS continua matando 11 mil pessoas por ano. Quem conversa conosco hoje sobre esse assunto é o Dr. Jean Carlo Gorenstein, médico do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Hospital São Camilo, em São Paulo, e mestre em doenças infecciosas pela coordenação do Instituto de Pesquisa da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo. Muito obrigada, doutor, por receber a GayTV no seu consultório. Regina, muito obrigado a você pela oportunidade de nós podermos estar discutindo um tema tão importante e não esquecendo de parabenizar o teu programa, o sucesso do teu programa, a importância de utilidade pública, trazendo informação, trazendo os últimos dados e estamos sempre à disposição para poder fazer e colaborar cada vez mais com a GayTV. Doutor, qual a avaliação do senhor nestes 30 anos de AIDS? Antes havia o que nós chamamos a homossexualização da epidemia, que eram homens que faziam sexo com homens. Houve a heterossexualização, que ainda é predominante nas cifras atuais. Mas, se nós formos analisar o que era o início da epidemia e o que nós temos hoje, nós observamos que as pessoas continuam não cuidando da sua prática sexual. Quer dizer, não fazendo sexo com a camisinha, errando ao fato de muitas vezes tirarem de uma forma precoce, quer dizer, encontram um parceiro, passam de forma muito rápida a terem essa segurança sobre esse parceiro, tiram o preservativo e muitas vezes não fazem testagem sorológica para o HIV e acabam sim sendo contaminados. Então, apesar dessa evolução de diagnósticos, do tratamento, ainda nós estamos, depois de 30 anos, pecando quando nós observamos que as pessoas não fazem a prática simples, que é a preservação. A GayTV foi no Largo da Roche, no centro de São Paulo, para saber quais são as principais dúvidas das pessoas. Quem faz a pergunta agora é a drag Ceci. Se a gente fazer sexo com uma pessoa que é portador da sorologia positiva e eu ficar sabendo a que prazo que eu possa estar me prevenindo para que eu não venha ser contaminado com o vírus HIV. Para aqueles pacientes sabidamente HIV, o fato de ocorrer uma ruptura do preservativo na relação deve-se, até 72 horas do ocorrido, procurar um serviço de referência no atendimento de HIV/AIDS, por exemplo, o CRT/AIDS na Vila Mariana ou o Hospital Emílio Ribas aqui na Avenida Doutor Arnaldo, para que sejam dados algumas medicações, evitando com que esse parceiro seja contaminado. Doutor, o senhor tem um estudo sobre a doença nos idosos. Qual o impacto da AIDS na terceira idade? A AIDS na terceira idade, ela tem um impacto muito maior do que no jovem. Até porque esses idosos, muitas das vezes, esconderam a sua sexualidade ao longo dos anos. Então são homens casados, são homens que são avós e têm a sua vida não só familiar e social, como profissional estabelecida. O que acontece? O fato de surgir a positividade para o HIV, ela simplesmente acaba expondo todos aqueles quesitos que estavam sendo escondidos, as práticas e desejos sexuais daquela pessoa, e cria-se, muitas das vezes, uma desestruturação familiar. Quer dizer, a mulher então descobre que o marido tem outra, ou muitas das vezes tem outro. Isso desestrutura a família, inclusive no que tange, em algumas situações, até ao abandono. Para isso, nós temos uma prática no Emílio Ribas, com um apoio de uma equipe multidisciplinar, principalmente com psicólogos e assistentes sociais, que não apenas tratam o paciente soropositivo, mas também cuidam da sua família, fazendo então com que todos possam ser resgatados nesse momento de impacto. E por que aumentou o número de infectados entre os jovens? Nós temos um paciente no Emílio Ribas
Ele contou certa vez, ele era gerente de uma casa GLBT e lá eles têm o dark room. E existe uma exigência para a entrada dos seus clientes no dark room para que eles entrassem com o preservativo. Portanto, todos precisavam apresentar o preservativo e entrarem. Quando dava 3, 4 horas da manhã, acendia-se, quando a casa noturna fechava, acendia-se as luzes e a equipe da limpeza entrava para fazer a faxina. Qual não era a surpresa? Que a maioria dos preservativos estavam ainda fechados nos pacotes. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas tinham informação, que as pessoas não podiam dizer, poxa vida, eu não sabia que a AIDS se transmite dessa forma, mas eu não usei porque eu não tinha o preservativo, porque na verdade essas pessoas tinham disponível. Então a pergunta é, qual o motivo que uma pessoa relaciona-se sem ser soropositiva? Por simplesmente desconhecimento. É muito comum que a gente veja no ambulatório e fale, doutor, eu uso preservativo quando pedem. Quando não pedem, eu não uso. Ninguém falou que estava contaminado quando me contaminou. Portanto, cada um é que se cuide. Então eu vou guardar exatamente essa frase que um paciente que é soropositivo e que por muitas vezes transou sem a camisinha, passou para a gente em consulta. Então vamos a mais uma pergunta gravada no Largo da Arocha, aqui, no centro de São Paulo. Eu gostaria de saber se é verdade que quando corta tipo a pele do pênis, né, tem menos chance de pegar AIDS. Trabalhos já mostraram que pacientes que tenham feito a circuncisão têm uma menor chance de serem contaminados por doenças sexualmente transmissíveis, como o papilomavírus, que é o vírus da verruga genital, como a gonorreia e, inclusive, em áreas da África que esse trabalho pôde ser realizado, mostrava que a transmissibilidade do HIV diminuía. Diminuir significa diminuir, não significa absolutamente não existir chance de contaminação. Se eu sou soro negativo e o meu parceiro é soro positivo e eu transar com ele sem camisinha, tem alguma probabilidade de eu transmitir alguma coisa para ele, aumentando a carga viral dele? Essa é uma pergunta muito boa, porque é muito comum as pessoas falarem assim, poxa vida, eu tenho HIV, então eu vou transar sem camisinha, cada um com seus problemas. O grande problema, qual que é? Ele pode encontrar alguém que não tem HIV, mas que tem outras doenças sexualmente transmissíveis, como hepatite B, como HPV, como a sífilis, a gonorreia. E algumas dessas doenças, especialmente a hepatite B, pode aumentar a concentração de vírus no sangue, seja do próprio hepatite B, seja do HIV, aumentando o risco de evolução rápida para a AIDS, ou seja, levando com isso uma depressão do sistema imunológico, levando a doenças oportunistas. Doutor, eu tenho 2 perguntas que chegaram agora pelo Face. A primeira delas, é verdade que as mulheres são mais vulneráveis ao vírus do que os homens? As mulheres, elas são as maiores vítimas de contaminação pelo HIV, porque muitas vezes elas se sentem extremamente constrangidas de exigir dos seus parceiros o uso do preservativo nas relações, temendo serem mal compreendidas. Essa é uma das questões. A outra questão é que na relação de um homem com um homem com uma mulher, existe a inserção da região genital, do pênis, e o esperma tem uma concentração de vírus muito grande. Portanto, ele aumenta a chance de infectividade, tanto no paciente gay quanto numa mulher. Já diferente se nós tivermos uma outra situação, que é uma mulher soropositiva e um homem soronegativo, uma vez que a carga viral, a concentração daquele fluido vaginal é muito menor e a chance de contaminação também é menor. O que não quer dizer que esteja abolido por completo algum risco de transmissão. A outra, que também chegou pelo Face, é a seguinte: é verdade que algumas pessoas são mais resistentes ao vírus? Alguns estudos mostraram isso.
Inclusive, são esses estudos que mostraram e acabaram levando essa sequência para o estudo das vacinas. Foi feito um estudo nas prostitutas de Nairobi. E aí se via que elas tinham muitos parceiros HIV e que, apesar e a despeito desse número tão alto, muitas delas não se contaminavam. Então, existem algumas alterações de alguns antígenos, que a gente chama de antígenos de histocompatibilidade, que levam a essa imunidade. Mas eu tenho certeza que ninguém quer fazer o teste para saber se é resistente ou não à contaminação. Doutor, muitíssimo obrigada pela sua participação e pelos seus esclarecimentos aqui na Gay TV. Regina, muito obrigado pela oportunidade. Nós podemos aqui estar resolvendo ou respondendo algumas das dúvidas. Qualquer outra dúvida que tenha ficado pendente, que vocês estejam à vontade para procurar na página do Facebook, do Emílio Ribas, em que o mais breve possível nós procuraremos respondê-la. Novamente, muito obrigado e parabéns pelo programa e por essa utilidade pública que você sempre vem fazendo com muita classe e presteza. E não esqueça que você também pode mandar as suas dúvidas aqui pra gente. O e-mail gaytv@gaytv.com.br. Participe, este canal é seu.